das organizações criminosas que se apoderaram do Estado e promover o golpe ou apoiar o golpe para tentar se proteger daquilo que já se colocava no cenário como a Lava Jato, né? Mas como força social e política, mais no campo da economia e no campo da sociedade, o golpe representou, na verdade, a tomada do poder por uma coalizão rentista bancária, né, que assume um lugar, a suposta existência de uma coalizão industrial popular, de uma maneira extremamente abrupta, profunda, e rapidamente começa a fazer reformas ultraliberais nesse país. A pergunta é por que foi tão fácil fazer esse golpe se havia a possibilidade ou o suposto da existência de um apoio nesse experimento social desenvolvimentista através da existência de uma coalizão industrial popular. Sobre isso, o André Singer faz uma série de considerações, dois livros que ele publicou, e não sei se é do conhecimento de vocês, e um artigo particularmente interessante, que precede os dois livros, que chama-se, de maneira muito ilustrativa, né, Cutucando Onça com Varas Curtas, onde ele exatamente explica as razões pelas quais foi tão fácil realizar essa mudança, pela falta de compreensão exatamente da natureza dessas forças industriais que supunha-se interessada nesse projeto, nesse ensaio social desenvolvimentista. Ele fala de 4 fatores, mas aqui, para efeito da nossa consideração aqui, eu gostaria de tomar um elemento mais interessante para a nossa reflexão, porque esse elemento nos permite qualificar a natureza dessa reflexão liberal, que é o fato de que os atores que encabeçavam esse projeto social desenvolvimentista não haviam compreendido que o Brasil, a economia brasileira, já havia se transformado há muito tempo, e há muito tempo já não existia uma burguesia industrial organizada essencialmente em torno da lógica da acumulação especificamente industrial. Não se compreendeu que, desde os anos 90, eu acho que mesmo antes, já nos anos 80, o nosso capitalismo brasileiro já tinha se financiarizado, né? E a nossa burguesia industrial já tinha assumido claramente essa dupla condição de uma burguesia ancorada no setor industrial, mas ao mesmo tempo articulada com os circuitos próprios da acumulação rentista financeira. Por isso que foi mais ou menos quase que no silêncio dos interesses que poderiam representar essa burguesia industrial que esse golpe aconteceu. Então, isso nos leva a entender a natureza dessa inflexão ultraliberal. É uma inflexão ultraliberal que coloca no centro do poder as forças rentistas e financeiras que sempre estiveram na economia brasileira em torno desse projeto neoliberal, e as primeiras tarefas, aproveitando o golpe, aproveitando exatamente a ruptura institucional política que o golpe representou, começam a empreender reformas radicais na direção de desmantelar não apenas aquilo que foi construído no período desse experimento de neodesenvolvimentista ou social desenvolvimentista, mas a desmantelar o marco histórico da possibilidade de nós termos um projeto desenvolvimentista e reformista na sociedade brasileira, que é a Constituição de 1988, e o que aconteceu depois em termos de políticas sociais que foram se constituindo em torno das ideias reformistas que a Constituição de 88 cria. O que está em jogo não é tanto desmantelar apenas aquilo que foi construído nesse período mais recente, mas desmantelar todo o arcabouço reformista que está presente na Constituição de 88.
a primeira etapa desse reformismo, né, ultraliberal é a PEC 55, nem mais sei se ainda chama PEC 55, mas a PEC da limitação do gasto, né, que é uma pancada extremamente forte na possibilidade da expansão do gasto social na sociedade brasileira. A reforma da Previdência, que está em curso aí, né, a reforma trabalhista, que já foi aprovada, criando, inclusive, novas figuras a respeito da natureza do trabalho na sociedade brasileira, como o trabalho intermitente, o desmonte do BNDES, né, as rodadas de privatização e assim vai. Isso muito rapidamente. Só não é mais rápido porque o capitão desse golpe é muito atrapalhado. O nosso presidente golpista não consegue fazer o jogo completamente desenhado para ele fazer, e isso, evidentemente, está criando uma série de embaraços para o avanço dessa pauta. Mas parte dessa pauta está sendo implementada. Bom, então essa é a natureza desse golpe. É, na verdade, criar as condições políticas e institucionais para fazer a inversão daquilo que estava sendo experimentado nesse período, o social reformismo, desmontar todos esses aparatos que davam sustentação às ideias do experimento social desenvolvimentista, né, e abrir espaço para uma política calcada na lógica do rentismo na sociedade brasileira. Bom, então, primeira pergunta, e aí, enfim, é o ponto que eu vou pedir licença a vocês para fazer algumas considerações teóricas sobre como entender essa ideia do rentismo, o que é o rentismo e como nós podemos entender o rentismo na conexão com essa ideia do golpe e da inflexão ultraliberal. O rentismo é um traço hoje contemporâneo, não apenas do capitalismo brasileiro, é um traço contemporâneo do capitalismo em geral. Né? O capitalismo, a partir dos anos 70, quando há o desmantelamento do capitalismo que se experimentou a partir das instituições do Fordismo, que criou um tipo de desenvolvimento, né, que conseguiu gerar avanço nos processos de acumulação e, ao mesmo tempo, políticas de inclusão social, de distribuição de renda, etc. A partir da crise desse capitalismo fordista dos anos 70, o capitalismo mundial se torna cada vez mais um capitalismo fundado na lógica da capturação de renda, onde as relações de propriedade são muito mais importantes que as relações de produção, como base da maneira como se acumula capital hoje, enfim, no capitalismo em geral. A propriedade é cada vez mais um capital fictício, que conta mais que os meios de produção nas formas pelas quais se organiza o capitalismo na escala mundial. Vou tentar traduzir isso numa ilustração. A grande empresa global chamada Apple não ganha dinheiro produzindo isso daqui. Isso aqui pode ser colocado na China, onde está a grande fábrica de produção de esses aparelhos, onde estão os trabalhadores que ficam nas plantas produtivas montando esses elementos que vão dar como resultado esse objeto aqui. O que a Apple tem como o grande campo de acumulação é exatamente a propriedade intelectual
que permite isso aqui ser produzido. E é dessa propriedade que ela extrai, na verdade, os seus lucros. Ninguém mais pode produzir Apple, iPhone, iPad, etc., porque aqueles que estão autorizados pela Apple, que é proprietária desse bem intangível que é a inovação, que é enfim, o design, que é o sistema operacional, que na verdade é uma propriedade, é uma relação de propriedade. Então, a Apple ganha dinheiro não é fabricando o bem material, é, na verdade, vendendo o uso exclusivo que ela tem sobre uma propriedade que é protegida, inclusive, pelos sistemas de proteção da propriedade industrial no mundo. Então, isso se configura uma lógica de acumulação rentista, baseada no monopólio estabelecido nessa propriedade privada de um bem intangível que é valorizado e, enfim, não é a produção do bem material que é a fonte do ganho dessa empresa. E assim nós podemos identificar várias outras empresas, grandes empresas, cada vez mais se organizando nessa lógica do rentismo, ou seja, a lógica da propriedade de determinados bens, geralmente bens intangíveis, né? E a produção das coisas que usam esses elementos apropriados de maneira privada, monopolista, pode ser terceirizado pelo mundo afora. Então nós temos um capitalismo cada vez mais rentista, né? Como marca da transformação que ocorreu no mundo com o fim do capitalismo organizado sob as bases do fordismo e do keynesianismo. Na nossa economia, o rentismo se traduz também no fato de que, no plano da macroeconomia nossa, né, o rentismo tem como expressão a nossa dependência permanente desse capital financeiro internacional, né, para financiar as nossas atividades internas e as nossas relações com o exterior. Né, exatamente porque as reformas, sobretudo nos anos 90, nos transformaram numa plataforma completamente inserida na economia global, né? E isso nos faz prisioneiro de ter permanentemente um superávit em moeda que não é nossa, não é em dólar, né? Como base de financiamento das nossas relações internacionais, as nossas trocas, reais, as nossas trocas financeiras no mundo internacional, né? E o próprio financiamento interno. Então, a nossa política está sempre orientada pela necessidade de deixar e atrair esses capitais financeiros que vêm para cá ou para simplesmente investir no circuito financeiro ou para comprar empresas e depois vender mais adiante, né? Ou se associar com empresas brasileiras, mas o objetivo é exatamente atrair esses capitais que trazem para nós as divisas necessárias para que a gente mantenha essas relações de dependência com o mundo exterior, que nos impõe a necessidade de ter um superávit em dólar permanente. Né? Nós temos aí esse debate que volta e meia aparece na imprensa, né? Nós temos um astronômico superávit na nossa economia, né? Detido pelos ativos soberanos nossos, né? Depositados do Banco Central americano, né? Que poderia, inclusive, financiar parte dos nossos déficits. Né? Mas esse volume, né? Tem que ser mantido
não tocado exatamente porque é a garantia que o Brasil permanentemente apresenta a esses capitais voláteis para que ele possa vir aqui de maneira livre, investir e poder sair, ter a garantia de poder sair, porque o Brasil tem um colchão de convertibilidade daquilo que é ganho aqui em moeda, que é a única moeda de transação, que é o dólar. Né? Então, isso produz uma economia rentista, né? Que pode estar traduzido nessa tabela aqui, que é uma tabela da economista Paulani, né? Que mostra como nós exportamos, né, para fora do país, né, dinheiro, capital que vem para cá, que volta, né, na forma de despesa com rendas de investimento, que tem que sair do país. Né? Em 1990, né, o pagamento de renda decorrente da existência de investimentos externos era de 12,7, né? Passou para 57,9, isso nós estamos falando em bilhões de dólares, um crescimento de 356%. Ou seja, nós temos que manter uma política de permanente dependência desse capital financeiro rentista, né, para poder financiar essa forma de relacionamento com a economia internacional que se constitui desse período do experimento neoliberal e que é mantido posteriormente. Isso vai gerar protagonistas internos, né, no sistema bancário, no sistema financeiro, que são os atores que estão inseridos nessa lógica rentista, né, e que estão presentes exatamente nesse golpe de 2016. Bom, o outro lado, né, da nossa discussão é entender o que é a financiarização. Porque, na verdade, a ideia aqui é que essa coalizão nova é uma coalizão que representa esse setor rentista bancário, rentista financeiro. E a pergunta, então, assim, o que é a financiarização? Aqui eu vou pedir licença a vocês, mais uma vez, de trazer alguns elementos um pouco mais teóricos para entender o conteúdo dessa ideia da financiarização, que é o outro lado da mudança que ocorreu no mundo desse capitalismo pós o período fordista. Nós podemos pensar o que é financiarização simplesmente olhando esse gráfico aqui, né, que mostra como a economia mundial, né, o estoque de ativos financeiros evolui numa progressão muito mais acelerada do que o estoque de renda real. Né? Medido aqui, por exemplo, no Produto Nacional Bruto a nível mundial. Então, essa curva vermelha, esse gráfico aqui, está expressando a evolução do Produto Interno Bruto, aquilo, portanto, que expressa a produção real da economia mundial, e essa curva azul aqui está expressando aquilo que é a acumulação na forma financeira também na economia mundial. Há uma crescente dissociação entre o movimento de acumulação em ativos financeiros e o movimento de acumulação em ativos reais. Isso é uma das expressões concretas do outro lado dessa transformação do capitalismo, que além de ser rentista, é um capitalismo cada vez mais financiarizado, cada vez mais fundado numa lógica da acumulação financeira em relação à lógica da acumulação na produção da base material da economia. Essa é um fato constatado de maneira global, e sobre esse tema há um debate teórico a respeito do entendimento do que é essa financiarização
da explicação das razões pelas quais esse capitalismo se torna cada vez mais um capitalismo financiarizado, né? E as consequências dessa financiarização para a economia e para a sociedade. Há uma literatura extremamente hoje abundante a respeito disso, né? Nós podemos identificar nessa literatura pelo menos 4 temas importantes que são discutidos. O primeiro grande tema é exatamente o entendimento teórico desse movimento de financiarização do capitalismo. Qual é a sua origem? O que constituiu essa dinâmica? Qual é a sua extensão? O segundo tema que tem sido objeto de reflexão de vários autores que tentam entender esse movimento de financiarização é como essa financiarização penetra também a própria organização produtiva do capital, né? Como essa financiarização não é apenas uma hipertrofia do circuito financeiro bancário, mas é uma lógica nova de organização do próprio capital na sua base produtiva ela mesma, né? Uma das expressões dessa incidência da lógica financeira na própria organização produtiva do capital, né, aparece na literatura através dessa constatação de que cada vez mais as empresas são empresas em que a lógica do acionista predomina de maneira muito acentuada, né, em relação à lógica dos negócios produtivos, né? Ou seja, a empresa industrial, a empresa produtiva hoje, né, por essa transformação do capitalismo, mas a base de financiamento tem muito a ver com o financiamento através do mercado de capital e essencialmente através do sistema acionário, né, cria uma espécie de uma ditadura dessa lógica, né, e que os atores que gerenciam essas empresas estão muito mais preocupados em gerenciar essas empresas em função da cotação da empresa na bolsa de valores e muito menos em função daquilo que é o mais rentável, o mais produtivo do ponto de vista do longo prazo do processo de acumulação no interior dessas empresas, né? Muitos desses autores vêm falando que, na verdade, hoje as empresas são, na verdade, um conjunto de ativos que são gerenciados de maneira coordenada, onde você tem ativos produtivos, ativos comerciais, ativos financeiros, e esses ativos são sempre gerenciados dentro de uma lógica em que se procura a rentabilidade e a liquidez permanente na maneira como esses ativos são usados na atuação dessas empresas. Então, há um campo extremamente importante sobre como essa lógica financeira atinge a própria lógica do capital produtivo, né? Eu acho que nós podemos olhar isso com uma certa evidência a partir do que foi difundido a respeito do que é hoje a JBS. A JBS é tudo, até produz carne, né? Mas ela é banco original, né? Ela atua também no setor de financiamento imobiliário, uma parte da JBS hoje participa de um grande projeto de operação urbana em Goiânia, né? A JBS também atua no setor comercial, quer dizer, na verdade, é uma holding de vários ativos, até carne, né? Que é gerenciado de maneira coordenada, sempre dentro dessa lógica de tentar combinar a rentabilidade e a permanente liquidez. O que é mais importante hoje é gerenciar esses ativos dentro dessa dupla lógica. Então, portanto, o que essa literatura vem falando é que a ideia da financiarização não pode ser apenas percebida ou compreendida apenas nessa concepção de uma hipertrofia
do circuito financeiro. É uma lógica nova de organização do próprio capital, que ele mesmo passa a internalizar uma lógica financeira junto com a lógica produtiva. E vai articulando decisões dentro dessas duas lógicas. A financiarização da vida cotidiana é um tema também que aparece nessa literatura, né? Na medida que há um processo resultante da financiarização desse capitalismo, de endividamento das famílias, das pessoas, né? E esse endividamento ele tem como base o incentivo do próprio circuito financeiro bancário para que haja esse processo de endividamento, né? Parte da crise do subprime teve a ver com isso, né? A oferta de novas hipotecas para financiar hipotecas anteriores, ou novas hipotecas para você poder usar o dinheiro da hipoteca para consumir determinados bens, né? Se endividando, né? Então há um processo de endividamento que atinge a vida cotidiana, atinge a cultura, atinge as concepções de vida, atinge a formação das identidades. Então há um conjunto de trabalhos entendendo o alcance dessa financiarização também na vida cotidiana e trabalhos que vem falando também de como essa financiarização está atingindo também a cidade, o urbano, né? A produção do espaço construído, as formas de provisão da moradia, a produção imobiliária, os modelos de planejamento. Bom, esse é o retrato da questão da financiarização, tal qual ela vem sendo entendida, que expressa esse outro lado, né, da transformação do capitalismo contemporâneo, que está presente também na nossa economia. Bom, em torno desse primeiro tema, há uma grande multiplicidade de abordagens que vai de clássicos trabalhos calcados da teoria do capital financeiro, a trabalhos que passam pela teoria da regulação, trabalhos que passam pelas abordagens neo-keynesianas, trabalhos que passam pela abordagem dos ciclos sistêmicos de acumulação. Enfim, há um debate teórico a respeito do entendimento das forças que impulsionam esse ciclo de financiarização do capitalismo. Não é o caso de entrarmos em nenhuma dessas considerações aqui teóricas nesse momento. Estou trazendo apenas aqui a informação de que, dependendo da abordagem que se utiliza para entender a financiarização, a explicação pode ser diferente, tanto na sua origem quanto também no entendimento do alcance dessa financiarização. Bom, mas de qualquer maneira há alguns consensos. Eu queria então falar dos consensos de maneira muito simplificada, para, enfim, colocar o que eu acho que é o centro do entendimento desse processo de financiarização. Primeiro, a ideia de que a financiarização é um padrão sistêmico assumido pelo capitalismo contemporâneo. Portanto, não está apenas na lógica do funcionamento do circuito financeiro bancário, penetra de maneira global em todas as esferas, em todos os circuitos de organização do capital. Então, esse me parece um consenso dessa literatura, apesar das diferenças teóricas que estão por trás de cada uma dessas abordagens. Depois, há um consenso também que o que tem de novo na financiarização é uma forma de organização do capital, como eu já falei anteriormente, que conseguiu organizar os circuitos econômicos combinando liquidez com rentabilidade. Sempre houve esse conflito nas decisões econômicas, entre você se orientar a decisão econômica para manter a liquidez, o que significa abrir mão de rentabilidade, maior ou menor, né?
mas para manter a